Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa fachada estilo Pinterest, desde a procura de referências, a modelagem e a parte final que é a renderização, utilizando apenas o SketchUp e o Inkscape. Você terá também essa imagem totalmente realista e vai aprender do zero a como funciona todo esse processo. Bom, então começando por esse site aqui que todo mundo já conhece ou já ouviu falar, que é o Pinterest. Já vou colocar aqui na barra de pesquisar, vou escrever fachada frontal. E olha que bacana, ele te dá vários exemplos, referências de vários estilos diferentes. Então deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Eu vou usar essa fachada aqui mesmo, tá? Eu clico com o botão direito e já posso aqui salvar a imagem como e escolher a pasta de destino. Agora um ponto muito importante que você deve priorizar antes de começar a sua modelagem ou mesmo as suas referências é buscar o que terá no seu projeto. Se você tiver 2 pavimentos, uma sacada na fachada frontal, se vai ter vaga de garagem, quais são as cores que vão ser trabalhadas. Então, todas essas informações você deve separar e ir buscando as referências conforme essas informações que você já tem com base nos dados do seu cliente. Com as minhas informações já separadas de um projeto fictício, o que eu vou tirar dessa referência, então, vai ser o tipo de iluminação que ela tem, que são essas arandelas aqui. E também a paleta de cores, como vocês podem perceber, são cores mais neutras e escuras. Essa sacada também, ela tem uma iluminação bem legal aqui em fita de LED. Também vão ter 2 vagas de garagem aqui na frente e vai ter um pequeno jardim aqui no acesso principal. A partir daí, então, eu consigo imaginar mais ou menos como é que vai ficar o meu projeto e aí eu já consigo buscar as minhas referências. Voltando aqui então para o SketchUp, a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a minha modelagem é conferir as unidades de medidas que eu vou trabalhar. Vindo aqui em janela, informações do modelo, você consegue conferir as unidades medidas por aqui. Eu vou manter em metros e eu vou concluir aqui no X. Agora o próximo passo é fazer o nosso terreno, né? Nessa primeira parte eu vou aqui buscando as ferramentas nessa barra lateral e vou mostrando para vocês como cada uma funciona. Para depois assim eu ir fazendo com os atalhos que eu já tenho configurados aqui na minha máquina. E para você configurar os seus atalhos, você vem aqui em janela, preferências, atalhos e aqui nessa barrinha você coloca a ferramenta que você quer. Aqui já está o atalho L. Se eu quiser excluir, é só clicar aqui nesse ícone de menos. E eu posso colocar aqui a letra que eu quero. Começando então a modelar o nosso terreno, vou vir aqui com a ferramenta de retângulo. Vou achar o ponto de origem do eixo XY. Colocar uma medida de 12 por 30. Apertar Enter para confirmar. Vou vir aqui com essa ferramenta de empurrar, puxar e vou colocar uma espessura de 0,20. Feito a base do nosso terreno. Clicando 3 vezes, botão direito e criar um grupo. Ficando assim. Agora para criar nossos muros, novamente eu venho com a ferramenta de retângulo. Vou vir aqui no vértice para fazer essa face. Vir aqui com a ferramenta de equidistância, clicar aqui numa aresta e direcionar para o centro. Agora ele vai te perguntar qual a espessura desse muro. Então vou colocar 0,15. Ficando assim. Perceba que as faces estão sobrepostas. Então, eu seleciono essa face, vou excluir. E selecionar a que restou. Com a ferramenta de empurrar, puxar, vou colocar uma altura de 2 metros. Confirmar. Pronto. Aqui nessa referência, perceba que não existe muro na fachada frontal, apenas nas laterais. Então, voltando aqui para a nossa modelagem, eu vou selecionar essa face aqui da frente, que aqui vai ficar nosso acesso principal. Com a ferramenta de empurrar, puxar, vou selecionar e vou direcionar até aparecer essa mensagem aqui em vermelho. Agora, com a borracha, eu vou apagando essas linhas aqui que sobraram, ficando assim. Indo para essa parte aqui da frente da residência, perceba que ela vai ter um afastamento de 3 metros.
Agora eu vou puxar esses muros aqui com a ferramenta de empurrar, puxar até essa linha guia, ficando dessa forma. O próximo passo é fazer esse acesso principal, então vamos focar a rua, o meio-fio, esses pisos aqui do acesso e também essa parte aqui da garagem, como a rampa e esse piso aqui de concreto. Começando então com a rua, eu vou pegar a ferramenta de retângulo e já vou posicionar onde ela vai ficar. E a medida que vai ter vai ser o meio-fio mais o asfalto. Então eu vou colocar de 15 metros. Perceba que eu deixei um espaço do final do terreno até o final da calçada, porque quando eu fizer a vista para renderizar, ela dá a impressão de continuidade aqui da calçada. Então vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Vou selecionar essa linha com a ferramenta de mover, eu vou jogar um pouco aqui para fora. Novamente vou colocar a espessura aqui da rua de 0,20. Clicar 3 vezes, botão direito e criar um grupo. Como eu havia informado, a minha calçada vai ter 3 metros de largura e a minha garagem vai ficar nesse sentido aqui. E ele vai ter 5 metros de largura. Aqui, como vocês podem perceber, a minha rampa vai ter que ficar nessa parte daqui. E para fazer esse meio fio, eu vou usar a ferramenta de retângulo. Vou traçar um ponto até formar aqui uma placa. Vou colocar a medida de 1,59 por 3, que é a largura do meu meio fio. Com a ferramenta de empurrar, puxar, eu vou colocar uma altura de 0,15. Vou clicar 3 vezes. Vou criar um componente. Com a ferramenta de mover, eu vou clicar aqui num ponto, numa vértice. Vou clicar no Ctrl do seu teclado, que ele faz uma cópia aqui. Para você fazer múltiplas cópias desse elemento aqui, você vem com a ferramenta de mover, clica num vértice, clica no Ctrl do seu teclado, arrasta para a posição que você quer, clica novamente e coloca a quantidade de elementos que você quer copiar. No caso, eu vou deixar 5 para ver como é que fica e ele já faz as cópias aqui para você. Começando então a rampa, novamente com a ferramenta de retângulo, eu vou traçar aqui uma placa, vou colocar a mesma espessura das outras. Novamente, com a ferramenta de fita métrica, eu vou colocar as medidas do rebaixo dessa rampa. Desse lado vai ter 0,30 e desse outro lado também. Aqui na parte da frente, eu vou colocar uma medida de 0,60 e aqui na parte de baixo, vou colocar 0,03 de altura. Pronto. Com a ferramenta de retângulo novamente, eu vou traçar aqui essa face para eu poder diminuir essa parte. E vou linkar até chegar nessa linha aqui. Agora com a ferramenta de linha, eu vou fazer a inclinação da minha rampa. Ficando desse jeito. Vindo com a ferramenta de mover, eu vou procurar o vértice aqui, ó, dessa parte. Vou clicar nele e levar até lá no final. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito tudo isso, você já pode vir aqui nessa ferramenta de borracha e ir apagando essas linhas de referência aqui. Novamente, clica 3 vezes, botão direito e criar um grupo. Agora para a parte do meio fio, novamente com a ferramenta de retângulo, eu vou passar uma extremidade à outra, nessa parte, e vou dar uma espessura de 0,05. Apertar Enter para confirmar. Novamente, vou criar um grupo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora fazendo o meio fio aqui dessa rampa, novamente vamos entrar no grupo, selecionar apenas essa parte,
Ctrl C, sair do grupo, e Ctrl V para colar aqui. Prontinho, já temos essa parte aqui do meio-fio e do asfalto já finalizados. Agora, indo para essa parte do acesso principal, como podemos perceber, temos aqui a garagem. E nessa parte aqui ao lado vai ter um pequeno jardim. Então eu vou colocar aqui uma medida de 2,50 m, aqui nessa parte da boa. Vou colocar a entrada onde vão ficar os meus pisos de 2,50 m. E vou deixar esse vão aqui livre. No meu projeto, ele vai ter um afastamento frontal de 3 metros. Então já vou deixar aqui marcado. E a partir dessa linha é onde vai ficar a minha edificação. Começando então com esse caminho do acesso principal, novamente com a ferramenta de retângulo, eu vou colocar uma medida de 2,50 por 0,40, apertar Enter. Vou colocar uma espessura de 0,08 para ver como é que fica aqui. Apertar 3 vezes e criar um grupo. Ficando desse jeito. Pronto, agora para ficar mais diferenciado esse caminho, eu vou selecionando aqui alternadamente, vir com a ferramenta de escala, vou diminuindo um lado, vou selecionar a outra parte e vou alterando do outro lado. Ficando assim, esse caminho mais diferente, né? Digamos assim. Agora para essa parte aqui da garagem, novamente, com a ferramenta de retângulo, eu vou ir fazendo pequenos quadradinhos aqui e colocar uma espessura de 0,05. Finalizado então esse acesso principal, vamos partir agora para a modelagem da fachada. Começando então pela garagem, eu vou colocar uma profundidade de 5 metros. A largura aqui já está feita. Com a ferramenta de retângulo, eu vou fazer a limitação aqui da minha construção. Ele vai ter um pequeno recorte aqui nessa parte. Então, vou vir aqui com a linha. Um pouco mais para frente, desse jeito. Com a ferramenta de aqui distância, novamente, selecionar aqui na aresta, eu vou colocar para o centro e vou colocar a espessura de 15 centímetros. Selecionar essa face, colocar uma altura de 3 metros. E vou apagar essa face aqui sobreposta. Vou selecionar tudo, criar um grupo. Indo para o segundo pavimento, vou fazer do mesmo jeito, com a ferramenta de retângulo. Vou fazer aqui a laje, colocar uma espessura de 0,20 também. Criar um grupo. E nessa parte daqui, da frente, como vai ser pé direito duplo, então, eu vou traçar aqui a altura que vai ficar. Vou fazer um pequeno recorte nessa laje. Tentar abrir aqui um buraco para eu subir essa parede. Agora eu já posso apagar essa linha aqui de referência e vai ficar dessa forma. Apenas essa parte aqui que vai ter o pé direito duplo. Nesse segundo pavimento, eu também vou colocar já a largura da minha varanda, colocar de 2 metros. E vou pegar essa referência aqui de baixo para fazer o banheiro aqui na parte de cima da suíte. Então, com a linha, eu vou pegar aqui na extremidade desse ponto. Vou levar até lá na laje do segundo pavimento, fazer uma marcação e travar
nesse eixo até o final daquele ponto. Assim eu consigo pegar aonde que essa linha está batendo exatamente na parte de baixo. E vou fazendo aqui a forma até formar a construção do segundo pavimento. Novamente, aqui distância, colocar a espessura de 0,15. E agora é só unir aqui até em cima dessa altura para finalizar essa forma. Como essa parede está desalinhada, então eu vou tentar alinhar aqui nesse sentido, ficando assim. Novamente, clicando 3 vezes, vou criar um grupo. Já posso apagar aqui essa linha. Agora, para a cobertura, novamente, o retângulo, vou fixar aqui essa forma, colocar uma espessura de 0,20. Pronto, perceba que a minha modelagem bem bruta de como será esse projeto já está feito, tá? E indo para o próximo passo, que é as aberturas de esquadrias, eu só vou entrando nos grupos que eu fiz e com a ferramenta de retângulo eu vou posicionando aonde ficarão essas aberturas. Primeiro eu vou ocultar, vou ir selecionando, segurando o Shift, todos esses pisos. Com o botão direito você consegue ocultar aqui esses elementos. E para visualizar os objetos ocultos, é só apertar aqui. Você vai selecionando o botão direito e reexibir. Bom, aqui vai ser a entrada principal, como eu havia informado, então eu já vou fazer aqui a forma dela. Vou colocar uma porta de 1,50 por 2,10. Em empurrar, puxar, você consegue abrir vãos. Além dessa porta, eu vou colocar aqui uma janela de canto. Então, novamente, entrar no grupo, o retângulo. Essa janela vai ter 2,30 por 1,90. E vou abrir o vão até lá no final. Agora a porta de correr lá na sacada, novamente, o retângulo. Vou colocar uma medida de 3 por 2,20. Selecionar clicando 2 vezes para pegar a face e essas linhas. Mover e vou jogar para o lado. Agora vou abrir o basculhante aqui desse banheiro. Ferramenta de linha de referência. Vou colocar essa janela com uma altura de 1,60. Retângulo para fazer ela. E já posso apagar essa linha. Um vidro até lá no teto. Bom, agora já podemos perceber como é que o projeto está ficando na sua forma mais bruta. Agora, indo para a parte de estética, temos aqui umas colunas que vamos colocar nessa parte da garagem. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui, vou fechar, vou colocar uma espessura de 0,30 e na parte da frente. Selecionar tudo, criar um grupo. Pronto, ele vai ter essas colunas aqui. Colocar um pouco maior essa espessura aqui. Aqui desse outro lado também vou fazer a mesma coisa. Vou subir aqui uma coluna. Vou colocar a medida de 6 por 50. Ficando assim, desse jeito. Vou aumentar aqui essa espessura. Vou colocar com 1 metro. E vou diminuir esse vidro aqui. Para você conseguir visualizar os objetos separadamente, você entra no grupo do seu elemento, vem aqui em visualizar, em editar componente,
você vem aqui, ocultar o resto do modelo. Que assim você consegue observar e editar os objetos melhor isoladamente. Então já vou selecionar aqui esse vidro e vou rebaixar ele. Para começar a fazer essa janela de canto, novamente com o retângulo, vou colocar uma espessura aqui do vidro 0,03. Selecionar tudo, vou mover aqui para o centro e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar aqui a moldura da janela de 0,03 também. Pegar essa linha, vou puxar até lá no final e vou fazer a mesma coisa do outro lado, 0,03 e retirar essa linha. Bom, para eu aplicar o material de vidro aqui, você vai selecionar a face, vir aqui nessa aba materiais, em selecionar, você percebe que já tem alguns materiais já próprios do SketchUp, você vai lá embaixo em vidros e espelhos e já aplica aqui esse vidro translúcido, que ele já coloca aqui. E você vai fazer a mesma coisa com as molduras, você vem em metal e vai aplicando um alumínio nas molduras das esquadrias. Indo para a parte do guarda-corpo, eu vou começar a fazer aqui o trilho. Vou colocar uma espessura de 0,05. Já vou aplicar aqui o material de alumínio. Vou criar um grupo. Com a ferramenta de referência, eu vou colocar a altura do guarda-corpo, que é 90 centímetros. E aqui no corrimão, eu vou subir até essa linha de referência. Para os vidros, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou criando aqui uns quadrados, vou colocando a espessura de 0,03 e vou aplicando material de vidro. Aqui, nessa sacada, eu vou criar uma abertura dessa forma aqui. Vou pegar esse guarda-corpo aqui que eu já fiz e vou fazer uma cópia do outro lado. Aqui na parte da garagem eu vou colocar um ripado aqui, e então com a ferramenta de retângulo novamente eu vou colocar uma largura de 0,10 por 3 metros. Vou colocar uma espessura até aqui no piso. Criar um componente e vou fazer as cópias. Bom, ficou assim o nosso projeto. Eu ainda vou adicionar alguns pontos de iluminação. Então já vou vir aqui na 3D Area House. Vou pesquisar por spot. Ele carrega aqui vários modelos para você. E eu vou escolher esse estilo aqui, o mais simples. Carregar no modelo. Pronto. Ainda com a ferramenta de mover, eu vou pegar um ponto aqui desse bloquinho e vou posicionar aqui em cima da minha entrada principal. Ainda com mover, como eu havia comentado, para fazer múltiplas cópias, é só você apertar no Ctrl, o X e colocar a quantidade de blocos que você quer fazer a cópia. Voltando na Warehouse, agora eu vou pesquisar por arandela. Vou escolher esse modelo mais simples, vou baixar no meu modelo e novamente agora eu vou posicioná-lo do lado da minha entrada principal.
Com a ferramenta de escala, eu vou diminuir ele e aumentar um pouco a sua altura. Aqui na parte da garagem, eu vou fazer um detalhe aqui nesse forro. Então vou vir com a ferramenta de linha e vou fazer toda essa forma aqui em volta. E com a ferramenta de equidistância, eu vou colocar um afastamento de 0,03. E vou dar um rebaixo nesse gesso de 0,03 também. E vou fazer a mesma forma lá na sacada. Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos aqui essa primeira parte do vídeo. Perceba como que ficou o nosso projeto. Eu coloquei toda a iluminação e essa parte estética, né, os elementos estruturais, as esquadrias. E na segunda parte, vamos fazer as configurações de materiais e preparar para o nosso render. Aguardo você no próximo vídeo e até lá!